Isa, bom dia, Débora. Obrigada, muito bom dia. Ale, a gente está vendo aí, né, essa grande movimentação nas rodovias, parte de rodovias bloqueadas em todo o país, apesar de algumas já terem sido, né, ali desobstruídas por ordem do próprio STF, mas ainda assim há muitas rodovias fechadas. Eu queria ainda entender, né, quais são os impactos que nós podemos ter diante de toda essa mobilização. Há um risco de desabastecimento de alguns setores? Paula, no curto prazo, ontem à noite, ontem à tarde, quando começou, a gente não sabia exatamente como queria terminar essa questão dos bloqueios e começou algo pequeno e ele foi crescendo ao longo do dia. E o Alexandre de Moraes, o ministro, ordenou que a Polícia Rodoviária Federal fizesse o desbloqueio, inclusive impondo uma multa muito alta ao diretor-geral da polícia. O STF se reuniu na madrugada, apoiaram o ministro Alexandre de Moraes e alguns desbloqueios começaram a acontecer. Mesmo assim, passam de 270, segundo algumas medições, outros falam em 220, mas há muitos bloqueios. Isso vai atrapalhar o fluxo de mercadorias, por exemplo, frigoríficos, pode atrasar escalas no recebimento de gado vivo, pode atrasar a saída de carga refrigerada, carga congelada para o mercado doméstico, para exportação. Agora cedo mesmo o Porto de Paranaguá informou que o porto está bloqueado, o acesso ao porto está bloqueado para a chegada e saída de mercadorias. Postos de combustíveis podem ter problemas, abastecimento de alimentos e outros produtos também podem ter problemas enquanto os bloqueios persistirem. Então, no curto prazo, a gente deve ver aí uma certa confusão ainda com relação ao abastecimento. Esse ponto aí que você trouxe agora é muito importante também, né? Do porto estar bloqueado. Isso pode realmente ter uma consequência em relação ao escoamento, né, Ale, das mercadorias. Eu queria entender um pouquinho mais aprofundado, né? Porque assim, mais cedo a gente viu os aeroportos, principalmente aqui em Guarulhos. Agora há pouco o governador veio a público, falou que é totalmente contra, queria colocar ali exatamente as forças maiores para desobstruir e voltar à operação. Mas em relação ao porto, né, como que funcionaria? É o Exército, a Marinha que seria responsável por essa desobstrução? Como que funciona? Só para a gente entender especificamente, caso realmente esteja tendo uma grande mobilização aí do Exército, da Marinha, esse porto tende a ficar fechado. Minha leitura está certa ou está errada? O acesso ao porto, ele vai por uma rodovia ou estadual ou uma rodovia federal. Então, a responsabilidade seria ou da Polícia Rodoviária Federal ou da Polícia Rodoviária Estadual, e o ministro Alexandre de Moraes já falou que eles têm autonomia para realizar esse desbloqueio. O bloqueio está no terrestre, é isso? O bloqueio é terrestre, não marítimo. Na rodovia de acesso. Tá. Não, marítimo não. São os caminhões que estão, por exemplo, a BR-277, que dá acesso ao Porto de Paranaguá, aqui está bloqueada nos dois sentidos. Então, a Polícia Rodoviária que teria que intervir para fazer essa liberação. O problema é que os portos, eles trabalham no regime quase de just in time. Então, nenhum exportador manda a carga muito antecipado ao embarque, porque os custos de armazenagem são muito caros. Então, o fluxo de operação de cargas que são exportadas via container é muito próximo à chegada do navio, questão de 2-3 dias antes no máximo. Se eu tenho um atraso na chegada de um container de carne, por exemplo, que vai para a China, é quase certo que esse container irá perder o embarque e terá que fazer uma rolagem desse embarque para um próximo navio. E não é garantia que haverá vaga, haverá booking no próximo navio. Então, dependendo o tempo que esse processo de paralisação demore, ele vai começar a causar atrasos na exportação de produtos. Soja, milho, tem um processo um pouco diferente. Eles já chegam basicamente 1-2 dias antes da operação do navio, ou mesmo enquanto o navio já está operando. É feita uma inspeção muito rápida no pátio de triagem e essa carga já vai para a elevação, já vai para a estiva. Se o navio não tiver com a carga completa, ou acontece um empréstimo desse grão de uma outra trading que já tem o produto lá, ou do contrário, o navio sai com carga menor. Isso começa a impactar no recebimento. Claro que a gente está falando aqui de situações extremas. De qualquer maneira, a saída de produtos para o porto e as cargas que estão nos portos já desembaraçadas, prontas para sair e vir para o destino, já para as empresas importadoras, irá sofrer um atraso no dia de hoje. Se o bloqueio permanecer só hoje, amanhã já deve ser regularizado. Agora, se o bloqueio permanecer 2, 3, 4 dias, ali a gente começa a ver um problema mais sério.
Ellen, essas paralisações aí estão afetando os preços, especificamente já das commodities agrícolas? Não, isso ele não chega a afetar, porque uma característica de uma commodity, do ponto de vista da economia, é que é um mercado de concorrência perfeita, onde todos são tomadores de preços. Então, soja, milho, algodão, trigo, eles têm os preços formados a partir da cotação na Bolsa de Chicago ou Bolsa de Nova York, mais um prêmio de exportação, e aí sim nós deduzimos os custos de logísticas aqui no mercado doméstico. Por mais que estamos tendo paralisações, os custos de fretes ainda não sofreram alteração. Então, a formação do preço ainda segue a tendência de mercado. Qual a commodity que nós podemos ver algum reflexo, dependendo do prazo, o período que a paralisação, que os bloqueios continuem, seria na arroba do boi gordo. Porque o pecuarista que está com o boi pronto para fazer a entrega, ele não tem muito tempo para poder fazer essa entrega, porque hoje um boi no confinamento tem um custo de R$20 por dia aproximadamente. Você pega um confinamento pequeno com 1.000 cabeças de boi, são R$20 mil por dia de prejuízo para esse confinamento. Então ele tem que tentar entregar esse boi de alguma maneira. Porém, se o frigorífico tem um atraso no escoamento da carne processada, tanto para o mercado doméstico quanto para a exportação, ele vai atrasar novas compras ou atrasar esses recebimentos. Diminui o volume de compras. Se isso acontecer, a gente vai ver a arroba do boi na nossa B3 aqui caindo. Por enquanto, nós não vemos isso, tanto que a arroba do boi está subindo forte hoje, 1,27%. Então, até agora, tanto escala quanto o fluxo de carne processada, ele está seguindo, então não afeta em nada, nem mesmo as commodities negociadas só no mercado doméstico brasileiro. Quantos dias você acha que precisa para causar um prejuízo? A gente está aí no segundo dia. Em quantos dias que você acha que vai começar aí o caos de desabastecimento, de logística? Não só boi gordo, quais outros produtos aí que podem acabar prejudicando o consumidor e quantos dias que precisam de paralisação para isso acontecer? Olha, eu acho que no lado dos combustíveis, como agora há uma incerteza muito grande se o presidente Lula, quando tomar posse, vai manter a paridade de importação ou se realmente haverá uma alteração de preço, uma atualização de preços já a partir de agora, a gente tem essa incerteza ainda, deve acontecer uma corrida por abastecimento, assim como você comentou, né? Já encheu o tanque do carro, porque a gente não sabe se amanhã o preço da gasolina vai voltar a subir e se vai ter gasolina nos postos. Então, se hoje os bloqueios permanecerem em muitas regiões, em Paraná. Já falta em alguns lugares. Falta. Questão de alimentos, esse é um pouco mais, sofre um pouco menos de impacto, ele é uma coisa um pouco mais resiliente, porque normalmente as distribuidoras e os supermercados possuem um estoque um pouco maior. Agora, aquele açougue pequenininho, o mercadinho pequenininho, nas vilas, ali em locais menores, esse sim pode começar a ter alguma certa falta de produto. Não que vai causar desabastecimento. Agora, acho que o principal realmente ele vai ficar no lado dos combustíveis. Esse deve ser já está acontecendo e deve ganhar força agora. Outros produtos, talvez 3, 4 dias, a gente deva começar a ver algum reflexo. Bom, Ale, a gente também tem, além de todo esse cenário interno, a gente também tem a questão do cenário externo, né? Eu queria entender um pouco mais a sua visão, porque no cenário internacional, inclusive a gente falou ontem aqui da Rússia bloqueando aquelas exportações marítimas de grãos ucranianos, né? Ela suspendeu aquele acordo que havia sido feito ali da participação dela, no qual permitia a entrega, né, de alguns alimentos que são vitais para a segurança alimentar mundial. Eu queria entender um pouco também da sua visão em relação a esse cenário, os reflexos disso exatamente, né, do fato da Rússia voltar atrás deste acordo e se há algum reflexo, principalmente aqui também para nós aqui no Brasil. Ele pode ter um reflexo sim, Paula. A Rússia ela acusa a Ucrânia de realizar um ataque a partir de um navio de grãos ucranianos lá no Mar Negro, através de um drone atacando um navio russo que estava saindo com grãos. Então a Rússia saiu do acordo. O acordo ele permanece válido ainda, mas sem a Rússia. Então, essa madrugada mesmo, 3 navios com grãos saíram da Ucrânia, com inspeções feitas pela Turquia e pela ONU. O fluxo ele ainda não foi afetado. Mas após o anúncio da Rússia no domingo, na abertura das cotações na Bolsa de Chicago, o trigo teve uma alta de 6,5%. Como os preços no mercado doméstico brasileiro, eles são feitos através da paridade de importação, começa na Bolsa de Chicago mais o prêmio de exportação, sempre que o preço no derivativo sobe, ele afeta o preço no mercado doméstico do brasileiro por causa desse cálculo
que é feita. Então, a gente deve ver um aumento na farinha de trigo, consequentemente vem ali um monte de produtos atrás, né? Massas, bolachas, biscoitos, o próprio pão deve ter um aumento se houver um estresse maior. Então, ontem o trigo subiu 6,5%, hoje ele está caindo 0,37%, e o mercado começa a ficar apreensivo se haverá continuidade nas exportações ucranianas ou não. Eu conversei com algumas companhias marítimas, armadores marítimos, e muitos já começam a falar que eles já estão com uma certa insegurança em mandar as embarcações para a região. Seguradoras e resseguradoras, que são os P&I Clubs, Protection Insurance Clubs, que são clubes de seguradoras que vendem apólices para embarcação, não para carga, já começam a avaliar, segundo eles, um aumento nas taxas de seguros. E isso é refletido no preço da commodity, porque é repassado para o comprador. Então, a gente deve ver uma volatilidade de curto prazo e conforme as tensões vão crescendo e volte a acontecer bloqueios, ou espero que não, mas aconteça um ataque a alguma embarcação, a gente deve ver uma disparada no preço do trigo, o milho deve acompanhar e isso acaba afetando o preço no mercado doméstico novo pela maneira que o preço é formado, que é muito similar à gasolina, através da paridade para exportação, os preços nos portos. Inclusive, eu estava assistindo você um pouco mais cedo, queria entender, só que eu peguei no meio do caminho ali, queria entender um pouquinho mais. Você estava falando em relação a um aumento do açúcar, especificamente por uma questão, acho que se não me engano foi da Índia, é isso? Explica pra gente, só pra gente também entender um pouco mais sobre isso, por gentileza. Isso. São três grandes exportadores de açúcar no mundo. O Brasil é o principal exportador, a Índia, que é o segundo exportador e passou o Brasil na produção, esse ano a Índia é o maior produtor, e temos o México como um grande exportador também. E a Índia, ela costuma colocar cotas de exportação do seu produto, eram 7 milhões, aumentou para 8. A expectativa para essa temporada eram exportações de torno de 9 milhões de toneladas. Porém, como os preços subiram muito no mercado internacional de todos que é produto, e a Índia é um grande dependente de petróleo, por exemplo, é um dos maiores importadores de petróleo do mundo, ela colocou a questão de 1 ano a carros flex, vai começar a usar o açúcar para fazer etanol. E isso fez com que o preço do açúcar no mercado doméstico também subisse bastante. Numa tentativa de controlar os preços, similar ao que faz o nosso vizinho, aqui a Argentina, ela vai prorrogar a proibição ou uma cota menor de exportação de açúcar. E isso coloca uma oferta menor de maneira global, ficando só com o açúcar do Brasil, mas nós já estamos na entre-safra, esse é o último mês da temporada de exportação de açúcar, ele só volta a moer açúcar no Brasil em março. Então, a Índia, que deveria exportar açúcar, vai restringir as exportações, isso afeta o preço da commodity, tanto na Bolsa de Nova York, quanto açúcar branco na Bolsa de Londres, e foi o que está fazendo a commodity subir aí nos 2 últimos dias, mais de 5% de alta no açúcar bruto na Bolsa de Nova York. Nesse momento, uma alta de 1,6%, já 18 centavos de dólar por libra-peso. Bom, a gente aguarda aqui realmente, né, toda essa questão, se for resolvida o quanto antes, por conta de todos esses reflexos. Já peço aqui que qualquer novidade a gente te acione. Eu já agradeço sempre, né, você me ajuda, não só quando eu tô aqui com a Lê na câmera, na frente e por trás, eu sempre mando mensagem, a Lê me ajuda a entender essa leitura do que está acontecendo. Obrigada, Lê, sempre nos ajudando aqui a trazer informação importante para todo mundo que está nos acompanhando. Estou à disposição, Paula, e o pessoal que está assistindo, bom dia commodities, eu levo essas informações aqui no canal da BMC, 8 horas da manhã, bastante reflexo aí das notícias aí do cenário do mercado das commodities, então assiste o programa lá 8 horas da manhã aqui na BMC. Então, obrigado, Paulo, obrigado, Isa, Débora, estou à disposição. Obrigada, até mais. Grande Lê de Lara.